Aí você tem que dizer qual é exemplo de qual questão. Tem questão, várias questões. De qual tema? Qual assunto? Professor, na verdade, o que eu estava tentando fazer era uma planilha, porque aquele primeiro assunto que a gente precisa fazer uma planilha, né, e completando os dados, eu estava tentando fazer ele no Excel. Aí eu só queria que o senhor fizesse um exemplo novamente daquele, para eu saber tudo que precisa da planilha. De qual Deixa eu conteúdo? buscar. Para calcular o parâmetro alfa e o gama z, é você está falando? É isso, é porque eu não sei o nome do assunto. É aquele que também é bem parecido com o de Nossa, você ventos. não sabe até hoje o nome do assunto? Então tá difícil, né? É parecido. Tem o do reticulado, né? Que você aplica o efeito de vento e calcula os momentos de tombamento, né? E tem o que a gente obtém o parâmetro alfa e o gama z. Qual é o que você está querendo? Deixa eu colocar aqui na tela. Acredito que seja esse do gama e o Z, professor, que é o do primeiro, né, que o senhor explicou. Não, o primeiro foi o ator reticulado, o efeito de vento, momento de tombamento. Mas esse também não tinha um Z para encontrar? Hum? Entendi. Esse também não tinha um parâmetro Z para encontrar? Não, no reticulado não. O reticulado você calcula só o momento de tombamento. Que é, tipo, você tem uma torre, um poste, né? Uma torre de transmissão ou alguma coisa, né? Que está sob efeito de vento e você precisa calcular o momento de tombamento, né? Que é isso aqui, o Ah, sim, reticulado. eu tô confundindo essas alturas aí, E... professor, que a gente tem que calcular cada uma. Hã? É desse, É que eu tava lembrando dessas alturas. é desse Porque a aqui? gente... Isso, o H, não é o Z, não. Sim, as cotas do H, né? Então você está querendo fazer reticulado, porque o outro caso é você ter um edifício, né? E aí você vai obter, né, o parâmetro alfa gama v do edifício. Que aí você faz as planilhas, né? As planilhas para calcular. É porque, na verdade, os dois é para fazer planilhas, né? De completar a planilha. Dá para fazer. Mas é porque as planilhas são diferentes, né? Aqui no reticulado você vai usar o cálculo da planilha, né? Que é esse aqui, ó. Aqui, ó, você vai, né, usar as informações para calcular as alturas, né? Depois se calcula os EJs, né? Que é as cotas médias, né? As pressões que estão atuando, né? Depois as velocidades, né? Calcula as pressões, calcula as áreas, né? E aí segue, né? É desse aqui que você está querendo saber, né? Isso. Então vamos lá. Se Então, der para fazer um exemplo do outro também, para eu anotar o passo a passo para a planilha. na verdade, eu vou pegar esse aqui que já eu expliquei para vocês e vou explicar os detalhes, né? Não vou mais né? Então aqui a questão é o seguinte, aqui as cotas, né? Você trabalha com cota inferior, né? E cota superior, né? Por quê? Porque para poder você modelar o efeito de vento, no prédio todo você vai ter uma curva de efeito de vento, né? Que é mais ou menos uma curva, né? Uma curva assim, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar por faixa, né? E pegar a média, né, disso aqui, ó, e aplicar, né, na estrutura. Então por isso que a gente está dividindo aqui a estrutura aqui, ó, em um pedaço, 2, 3, 4, 5. Mas na hora de você aplicar o esforço aqui, como se fosse um poste, né,
você aplica no centroide, né? Não, do centroide daquele trecho, né? E onde é o centroide? Essa centroide dessa peça aqui, ó, tá vendo? Para a altura dele, né? É a altura média, né? Essa altura aqui, que a gente está chamando de Z, né? Então, que cotas seriam essas? Se eu dividir por 5, então eu vou pego lá o comprimento, né, dele, a altura total, né? Que é aqui, ó, 24, 24, 24, 24, 24, né? Então você teria uma estrutura ali, ó, que são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então 24 vezes 5. Você tem a estrutura completa, né? Aí você tem que tomar uma decisão. Em quantas divisões você vai fazer, né? Aqui é 120 metros. Dividir por 5, né? 5 pedaços, né? E dá tamanho de 24. Então, quem é as cotas? Eu vou precisar da cota, né? Inicial, né? Inferior dessa seção que eu fiz, né? E da cota superior. Aqui é 0, né? A cota 0, né? Mesmo meu sistema de eixo, né? Se eu botar aqui X e aqui Z, né? Meu sistema Z, né? Z aqui, ó. Começando aqui, né? Tá acompanhando? Sim. Deixa eu só botar aqui para não ser. Então, o sistema Z, então aqui, quem é a cota inicial, né? Inferior, o H inferior aqui desse primeiro elemento, né? É quanto? É 0, né? Sem problema, né? Uhum. E do outro vai ser o 24 que eu dividi em pedaços, né? Tá ok? Então, para esse outro elemento, ele vai ter uma cota inferior, que é essa cota de baixo aqui, e uma cota superior. Então, aí, aqui seria o que? O HI, eu tô chamando 1 ali, né? 1. Aqui, HS é 1. Para esse elemento aqui, eu vou ter o que? HI2, que é essa mesma linha aqui, né? E o HS, né, superior 2. Então, quem é o HI2 aqui? É o HS1 do outro. Tá ok? Seria 24, né? O inferior desse elemento que eu estou analisando aqui agora. E quem é o superior? É o 24 mais 24. Aí, se você olhar aqui, ó, é o que a gente está fazendo aqui, ó. 0, tá vendo? Inferior e 24. Aí, do 2, H inferior é 24 e o superior 48. Tá vendo? Confere? Entendi. Eu confundi os Hs, né? O H inicial é o de baixo e o H superior de cima. Aí eu analisando esse elemento aqui, que é o terceiro, né? Que aqui, ó, é 1, aqui elemento 2, aqui elemento 3, aqui elemento 4, né? E aqui o elemento 5, né? Eu dividi em 5 elementos. Então aqui, no elemento 3, o inferior é sempre de baixo. Então aqui a cota dele inferior, HI3 é aqui, e o H superior 3 é aqui, né? Então o H inferior dele vai ser o H superior do 2, ó, entendeu? Inferior do 3 é o H superior do 2. Quem é o H superior do 3? É soma mais 24, o quê? O HI3. Né? Aí você vai ver aqui, ó. Né? É o superior do 3, ó. E soma mais 24, né? 48, né? Mais 24 vai dar o quê, ó? O 72, né? Então, quem é o H inferior do 4? É o superior do 3. Tá vendo? Tá 72. E quem é o H superior do 4? É 70 mais o delta H, né? Esse delta HZ aqui, ó, mais 24, deu? E dá o 96. Quem é o H inferior do quinto? É o H superior do 4, 96. E aí eu somo o quê? O delta H. Esse delta H podia ser diferente de 24. Mas aí, para padronizar, fica mais fácil. Soma o 24, dá o 120, né? Entendeu aqui? Essa parte? Sim, o delta H, por exemplo, vai estar dito na questão em quantas divisões serão feitas. Aqui eu estou facilitando para vocês, porque eu já disse quantas divisões. Mas no dia que você for fazer um projeto, você vai encontrar um poste, né? Vai encontrar um totem, você vai ter que definir qual a divisão que você vai fazer. E também você ainda pode fazer o quê? Quando é uma estrutura que ela tem uma forma, vamos supor que ela tem uma forma aqui, ó. Uma forma aqui, ó. Muito fina em cima, né? Vamos supor aqui, muito fina.
Aí ele vai engrossando aqui, né? Aí é melhor você mudar o ΔH, né? Por exemplo, fazer fatias, né? Menores aqui, mais baixa, né? Porque ela tem uma variação muito grande, né? Tá entendendo o que eu tô falando? Aí a partir daqui, ó, como ela já tá parecida, eu posso até dividir aqui só em duas, né? Aqui, ó, vamos supor assim, né? Porque a diferença é muito pequena, entendeu? Então meu ΔH aqui, ó, eu posso variar ele, entendeu? Vamos supor que eu boto aqui esse ΔH, eu boto 10. Esse outro ΔH aqui eu boto 12. Né? Esse ΔH aqui, né? Eu boto 12 também, né? Esse aqui ΔH eu boto 10. Esse aqui, né? Eu boto 10, entendeu? Pode variar. Esse aqui eu boto ΔH, né? 15, entendeu? Porque ele, a variação dele não vai afetar tanto, entendeu? Aí você tem que lembrar o seguinte, como seria aqui, né? Se é 10 e 10 em 10, né? Então, aqui, ó, nesse caso aqui eu vou chamar elemento 1, tá vendo? Elemento 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá entendendo? Então, quem seria o H e 1? É 0, né? E o elemento de baixo, né? E o H superior 1, quanto? É 10, né? Não é isso? Porque eu somos 0 mais 10, o ΔH, tá vendo? Então, quem é o H é inferior 2? É o superior, né? Desse 10. Do 1 é 10. E o H superior do 2, eu vou somar o ΔH. Então aqui é 10 mais 2, quanto é? 22, tá vendo? Tô fazendo? Estão acompanhando? Então vou só terminar aqui, ó. Então, o não, vou pegar e copiar aqui e botar pra cá. Pera aí. Copiar aqui, levar pra cá. Você é o projetista, então essas coisas assim você tem que definir. Aqui na prova eu vou dar para facilitar, né? Então, o H inferior 3, quem é? É o superior 2, 22. E quem é o H superior 3? É o H superior, inferior 2 mais o ΔH daquele trecho. Mais 12, né? Então, tá vendo aqui, ó. É 22 mais 12, né? Porque aqui o ΔH do elemento 3 é 12, né? Então seria quanto? 2, 2, 4, 2, 1, 3, 34, né? Estão entendendo? Como já está mudando? Então aqui, ó, o H é inferior 4 vai ser sempre o superior do outro. 34. E quanto é o H superior 4? É o inferior dele, né? Mais o ΔH daquele elemento, que é 10. Ó. Então aqui já passou para 44. Tá vendo? Pela a divisão que eu fiz. Então H é inferior 5, repete o que? O superior 4, 44. E o H superior 5 é o H inferior, né? Do 5, que é 44, mais o ΔH daquele trecho. 5 que vai ser 10, ó. Então vai ser aqui quanto? 54. Aqui, ó, nessa posição. Né? Aí o H, né? É inferior 6, ó. Repete, né? O 54. E o H superior 6 é o inferior do outro, do 6, mais o ΔH do 6, ó, que é 15. Então aqui daria aqui 549, 69. Então H superior 7, ó, repete o 6 aqui, 69, mais o ΔH do outro, né? Dele mesmo. Então 69 mais 15 de novo, né? 9, 5, 14, né? 6, 1, 7, dá 8, né? 84. Então, para calcular o ZJ, quem vai ser o Z? Que é essa largura aqui, ó. Essa largura aqui, tá vendo? É o valor médio, né? É somar o inferior e o superior dividido por 2, né? Tá vendo? Não vai ser isso? Então, quem seria o meu Z? Z, ó. 1 é o HI1 mais o HS1 dividido por 2, valor médio. 0 mais 10 dividido por 2. Aqui vai ser 5. O Z2 vai ser o HI2 mais HS2, né? Deixa eu apagar aqui. HS2, né? Dividido por 2, né? Quem é HI2 aqui, ó? 10, né? Mais 22 dividido por 2. Aí daria aqui 32, né? 32, né? Dividido por 2.
dá 15 mais 1, 16, né? 16. Z3, ó, é HI3 mais HS3 dividido por 2, valor médio. Então, Z3 aqui, ó, dá quanto? 22 mais 34 dividido por 2. Aqui, 4 e 2, 6, 3 e 2, 5. 56 por 2, né? Então, dá 25 e 3. 28, né? Estão vendo? Para que eu preciso do Z? O Z é onde vai estar aplicada a minha força, né? Resultante. Por isso que eu preciso do Z. Aí, eu vou ter que ir lá, né? No elemento, pegar o quê? Esse valor médio aqui e daquela cota e saber que largura é essa. Eu já estou dando essa largura para vocês, ó. Essa largura média aqui, né? Tá vendo? 17,76. Eu já dei para vocês, né? Essa largura média aqui, ó. Mas lá no dia a dia você vai ter que pegar num projeto arquitetônico, né? E chegar lá e pegar no CAD, né? Fazer o desenho e medir que valor é esse aí. Essa largura aí. Tá entendendo? Que é o Z, a largura do Z. Aí você vê que na prova aqui eu já dou esse valor, ó, tá vendo? Das larguras. De cada uma das seções. Como é que eu fiz ela? Eu fui lá, fiz o desenho no CAD. Disso aqui, ó. Eu peguei do CAD e fui lá e medi. Tá ok? Olha, a ZJ, vamos ver aqui, ó. Como é o valor médio. 120. 120 aqui, ó. Com 96, ó. Somo, divido por 2, ó. 108, ó. O ZJ aí, tá vendo? Então é sempre o valor médio. Aí, para que eu preciso disso? Porque para calcular a pressão do vento, eu vou monitorar o quê? Aquelas cotas do Z, que é o do meio, né? Do vão. Então, quando eu for calcular o S2 aqui, vai ser do ZJ, ó, da cota do ZJ. Né? Para poder simplificar, né? A pressão do vento. Então, aí eu vou lá, né? Pego o parâmetro, né? De cada uma dessas cotas aqui, ó. Vou lá, né? Tem as informações da categoria aqui, ó. E da cidade, qual o tipo de terreno, né? Venho aqui, ó, no projeto. Pega as informações aqui no projeto. Brasília, né? Tá aqui, ó, 35, ó. Aí, aqui nessa outra planilha aqui, ó, me diz qual é a categoria, o tipo de construção, ó. Qual o tipo de construção foi dado aqui? Foi construção, edificação comercial, terreno plano, né? Bairro densamente habitado, né? Então, ó, edificação comercial, ó, é hotel, residência comercial, né? Então é 1, o S3. Já aqui eu digo que a categoria aqui foi quanto? A categoria foi 4, né? Categoria 4, ó. É aqui. Qual é a classe? A classe vai depender da altura da minha estrutura, né? A altura da minha estrutura está aqui, ó. Né? Nenhuma das dimensões, se for menor que 20, ó, aqui deu 19,2, é menor que 20, aqui é menor que 20, mas já essa altura aqui é 120. Quando a altura é 120, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fatiar e seguir a norma de forma, né, fatiada, né? Como está aqui, ó. Então, o que é que a norma diz aqui? A norma trabalha com categoria, né? Até 20. Então, você coloca uma parte, né? Menor que 20, você vai botar na classe A. Entre 20 e 50, você vai botar okay, aquelas cotas lá na classe B. E depois de 50, você vai botar aquelas cotas na classe C. Né? Aí é o que você vai usar o que? Esses parâmetros aqui, ó. Aí tá aqui os parâmetros, né? Para calcular o S2, né? Onde é que eu fiz o cálculo do S2? Tá vendo? Faixa de 0 a 20, eu pego os parâmetros, né? Quais são os parâmetros aqui? Nós vamos olhar lá nas especificações da norma, né? Ó, classe A, categoria 4, eu tenho aqui B086, P012 e o FR1. Se você errar isso aqui, já tá a prova toda errada, viu? Então não erra isso aqui não. Então, ó, o FR depende do que? Da classe. Mas ele é dado sempre aqui na categoria 2. Ele serve para o quê? Para a classe. Ó. Classe A, classe B, classe C. Já os parâmetros, né? B e P vai depender o quê? Da categoria. Então, aí, você coleta aqui, ó. Esse parâmetro, e você vai aqui na classe A, pega o parâmetro FR. De 0 a 20, né?
De classe B, né? De 20 a 50, você vai pegar o quê? 0,85, 0,125 e o quê? A classe B, 0,98. Da mesma forma, né? Eu pego aqui para classe 4, né? 0,84, 0,105 e 0,95, que é o que foi feito aqui, ó. Vou pegar aqui, foi feito aí já, ó. Classe de 0 a 20, classe de 20 a 50, né? E classe de 50 a 100. Aí eu vou ver quais são as cotas, né, que está aqui no meu projeto, que está dentro dessa faixa. Ó. 12, né, eu olho as EGJ. 12, ele está de 0 a 20, então vai ser classe A. 36 já passou de 20, vai ser classe B. 60 passou já de quem? De 50, então já é classe C. Então 60, 84 e 108 já é classe C. 36 é classe B e 12 é classe A. Tá vendo? Aí tá, ó. O 12, aqui o 36, ó, e os restantes, né? O 60, 84 e 108 na classe C, com esses parâmetros aqui. Tudo certo até aqui? Então, no caso, para olhar a classe, eu só olho o ZJ, né, professor? Justamente. O ZJ vai ser aonde você vai aplicar e onde você vai obter as forças de vento. E aí você calcula o seu parâmetro S2, né? Em função do ZJ. Tá vendo? S2 de ZJ. Porque você vai pegar aquela pressão, né? Que vai estar naquele trecho e vai multiplicar pela área. E vai concentrar onde? Vai concentrar aqui no meio, né? No centroide, não é isso? Do elemento. Então, qual é o centroide do elemento? A cota é ZJ. Confere? Sim. Seguindo, né? Você calculou o S2, né? Com S2, né? Naquela função de ZJ, você calcula o VK, né? Aí o VK tá aqui na fórmula, né? Aqui, ó. O VK. Onde é que eu calculei VK aqui? Eu acho que foi direto. Mas quem é a fórmula do VK aqui, né? VK tá aqui, ó. É V0. Que a gente calculou. O V0 foi a velocidade, né? De Brasília, 35, né? Aqui, ó. V0, 35 vezes o S1, né? Que vai ser 1. O S2 ele varia, né? Em função do ZJ. E o S3 é 1 também. Então vai ficar 35 o S2, né? O valor da fórmula, né? A fórmula do VK, né? Ok? Então é só pegar 35 vezes o S2, né? Ó. Então 35 vezes, né, o S2 aqui, ó. Então eu já tenho o S2 calculado, né? Para cada um dos VJs. Então 1.1, né? 35 vezes, né? 38. Aqui tá 1.1, porque aqui ficou 38.511. É porque o S2 aqui deve ser... Cadê o S2 de... Mas isso aqui tá 1.1, né? Deixa eu ver se é 1.1 mesmo. Vamos calcular aqui, ó. 108, 10, né? 0,135, né? Eleva. Vai ser não. 0,798. Tem mais casa aqui. Ah, é 1.1. Mas aí é porque eu devo ter deixado essas casas decimais aqui. Galera, vezes 35. Aí dá 38.510. 38.510. Aí tá aproximando, né, 500, esse 0,8 para 511. Aí trabalhar com 4 casas decimais, né, para você ter 3, né, trabalhar com 4 casas decimais na hora que eu fazer a conta. É por isso que tá dando 511 aqui, né? Então aí o 1064, né? 1064 vezes 35, né? Aí vai dar 37,24, ó. Dá mais próximo, dá correto aqui. 1016, né? 35 vezes, né? 35,56, ó. 0,978, né? 35 vezes, né? Aí dá 34,23. E 0,879, né? Vezes 35, 30,7765. Calculei o VK. VK de quem? Também da cota ZJ.
Aí eu vou usar a equação para calcular o que? A pressão. A equação da pressão, né, é 0,613 de VK ao quadrado. Né? Não está aqui, mas é isso aí. A equação de Torricelli. Né? Q 0,613 VK ao quadrado. Né? A gente já está com VK ali, ó, 38, 511 eleva ao quadrado, né? Vezes 0,613. Aí dá o 909, ó, 139. Aí, ou seja, aqui eu estou calculando a pressão. Pressão é o que? Forma de pressão é o que? Força sobre comprimento ao quadrado. Então, essa força aqui é a força resultante. E comprimento aqui, eu vou calcular a área. Por isso que eu vou precisar da área aqui, ó. AJ. É o delta Z, né? Que é a altura vezes a largura média, né? Que aí eu tô pegando o quê? Tô pegando e fazendo a simplificação aqui, ó. Cadê o desenho? Aqui, ó. Tô pegando, né? A cota média, né? Igual a gente faz também em estradas, né? Ó. Transforma num retângulo equivalente. Essa areazinha aqui compensa essa outra, né? Essa areazinha aqui compensa essa outra. Então fica como se fosse um retângulo. Então eu pego a largura, né? J vezes o delta H. Vai me dar a área. Isso eu estou calculando onde? Estou calculando aqui, ó. A área delta H, ó, vezes a largura. Por quê? Porque aí depois multiplicando essa área vezes essa pressão, eu vou ter essa força aqui, ó. E essa força aqui é um pedaço de força, né? Porque eu vou ter aquela força aqui no trecho, naquele trecho. A resultante de força naquele trecho. Porque eu peguei um trecho de área. Então aqui eu calculo, né, as pressões, né, para cada uma dessas cotas aqui, ó, devido à velocidade. Tá aí, ó, calculado, 909, 850, 775, né? 718, 580, né? Se tiver dúvida, ó, a gente faz o cálculo, a gente calculou um caso aqui, ó. Né? Foi 38,51, né? 511 eleva ao quadrado, né? 0,613, ó. 909, 138 ou 139. Vou pegar esse outro aqui, ó. 3 é 35,560. 35,560, né? Eleva ao quadrado. 0,613. Dá 775,147. Então aqui eu calculo minhas pressões, calculo as áreas em função da largura, né? Vezes o delta H. O delta H tá aqui, ó. É 24 para todo mundo, né? Então 6,24, ó. Vezes 24, nesse caso aí, né? Dá 749,76, ó. 9,12 de largura, né? Vezes quanto? Vezes 24 aqui também, que é padrão, né? Daí 218,88, né? Então calcula cada uma dessas áreas, obtém o que? O delta F. Quem é o delta F da fórmula? Delta F tem que pegar lá a fórmula, né? Que é a força, né? De arrasto. Por que a força de arrasto? O vento aplica uma força tentando empurrar, né? Empurrar a construção. Então aqui você vê a fórmula, né? Do delta F, o que? É o que? Um coeficiente de arrasto. Esse coeficiente de arrasto é o que? É a influência, né, do vento numa geometria de uma seção. Então, dependendo da geometria de seção, o vento vai ser mais turbulento, menos turbulento. Então, eu vou calcular esse coeficiente de arrasto aqui, ó. Que é como se fosse um coeficiente de atrito, que funciona como um fator de majoração. Ou seja, você está pegando as cargas e aumentando, né, multiplicando esse fator. Ou, às vezes, diminui, mas eu acho difícil diminuir. E aí, eu pego o quê? A pressão, ó, vezes a área vai me dar uma força, vezes um fator de majoração. Aí eu tenho uma força de arrasto atuando onde? Atuando ali naquela seção. Cadê aqui? Ah, não, porque tá ali. Aqui. Então eu tenho essa força de arrasto aqui, ó, atuando na seção que eu tô trabalhando. Uma força de arrasto aqui, ó. Esse fator também é dado, professor? Não, o fator você tem que calcular. Aí você vai na norma,
ver a região de turbulência, né? Aqui eu já coloco a qual da situação que eu quero que vocês façam análise, né? Tá aqui, ó. Né? Coeficiente de arrasto para edificações paralelepípedas de vento de alta turbulência. Tem alta turbulência e baixa turbulência. Aqui eu já coloco na prova qual é que eu quero. Então aí, para isso você vai precisar saber qual é a direção, né? Do vento. Direção do vento mais desfavorável, né? Para aquele prédio lá. Como ele é um prédio assim fino, né? É o vento atuando aqui, ó. Nessa direção. Porque aqui é 19,2 e aqui 9,38. 19,2, 9,2. Para ele tombar aqui é mais difícil, né? Se você tiver o vento empurrando aqui, né? Esse tombamento é mais difícil. Aqui o tombamento é maior. Então você vai analisar esse caso aqui, ó. Mais desfavorável. Então aqui o valor de A, ó, vale quanto? 19,2. A aqui, né, é igual a quê? L1, ó. A e L1 são iguais. A igual a L1. B é quanto? É igual a L2 e é igual a 9,38. Você vai ver aqui, ó, que A aqui nesse caso aqui é igual a L2, já é diferente. Contrário. E B aqui já é L1. Então uma vez que você encontra esses termos aqui, ó, relaciona, você já pode calcular essa fórmula aqui, ó. L1 sobre L2, né? Então quem é L1? L1 é 19,2 e o L2 9,38. Então L1 sobre L2, ó, 19,2, 9,38 tá dando 2,047, né? Então a gente pode ver aí, ó, 19,2 9,38 2,046, né? Esse parâmetro a gente vai ler ele o que? Nessa parte de baixo aqui, ó. Aqui, ó. Começa com 0,2, o 2 está aqui, ó. 2,047. Aqui seria 3, né? Aqui mais ou menos 2,5, então 2,147 é melhor deixar o 2 mesmo, né? Por favor, de segurança. Aí a outra relação é a relação da altura da tua edificação. Que altura é essa? A altura total. Esse H aqui, ó, não pode cometer erro. A altura total, 120 metros, ó. Aqui, ó. Eu não sei. Aqui eu acho que esse parâmetro ali era para ser 100. Deixa eu ver aqui. A gente calculou aqui. O fator de arrasto. Porque aqui na verdade é 120, né? Então aqui, ó, aqui é para ser 120. Eu não sei que exemplo foi esse aqui, mas o correto é 120 aqui, ó. 120, né? Que é a altura total sobre 19,2. 120 19,2, ó. Aí é 6,25. O correto aqui é 6,25. 6,25. Aí você vai cruzar as informações, ó. Tava 120, né? Então, aqui, ó, 6 aqui é 6, então aqui é 7. 6,25, né? 1/4, né? Se eu divido aqui uma vez, é 6,5. Dividir por 4 dá mais ou menos aqui. Então, o 2 está ali, ó. Se eu pegar o 6, ó, cruzar com o 2, vai dar aqui, ó, próximo de 1,6. Você vai usar a favor de segurança aqui, 1,6. Então, o fator de arrasto lá, CA, igual a 1,6. Ó. Você vai ver que está aqui 1,6. Ó. CA 1,6. Ó. Então, esse aí você calcula, né? Agora, uma vez que eu calculo, eu já posso calcular o ΔF, né? Quem é o ΔF, ó? Pela a fórmula, né? Quem é a fórmula do ΔF? Está aqui, ó. É o fator de arrasto vezes a pressão vezes a área. Então, aí é só pegar aqui. Essas informações a gente calculou, hein? Então, aqui, ó. 909. 139, né? Vezes o que? Vezes a área. 149. 149, né? 76, né? Vezes o fator de arrasto, que é 1,6. Olha, dá 217,844. Aí, o que é que eu fiz? Aqui era em Newton. Para fazer em quilonewton, né? Em quilonewton, eu estou pegando e dividindo por 1000, né? Então, fica 217,844. Já estou botando aqui, né? Aproximado.
Então faz para todos, hein? Olha, 850, 119, né? Fez o que? 218,88, né? 1.6. 297,718. Já tô botando, colocando já, né? Aproximado aí. Então eu tô pegando as pressões, né? Vezes a área, vezes o fator, então eu tô obtendo a força resultante ali no centroide do ZJ. Para que eu preciso disso? Para depois eu calcular, né? Vai ficar o quê? Vai ficar vários fatores aqui, ó. No centroide, né? Ó. Então, para calcular o momento aqui na base, ó, é vezes essa alturazinha aqui, ó. Vezes essa altura aqui, vezes essa altura aqui, vezes essa altura aqui, vai me dar o momento, né? Tombamento, eu tô querendo. Para isso, né, eu preciso ter as contribuições não somente, né, desse trecho aqui, porque a pressão vai aumentando, né? Eu tenho essa aqui, mas quando eu chegar aqui, eu tenho que somar essa força aqui com essa outra aqui, né? Porque ela vai aumentando a pressão, né? Porque o gráfico de pressão é esse, ó. Então, quando eu chegar aqui, ó, com esse trecho aqui, eu tenho que pegar a contribuição dessa parte com essa parte, né? Para levar em conta, né, o que está acontecendo aí, né? De pressão, né? Eu tenho que ter a pressão de cima e a pressão de baixo, né? Então aí, é por isso que eu tenho que o ΔF, eu vou ter que calcular o que? A força, né? A força de arrasto, né? Naquelas posições de cima para baixo. Aí como é que eu faço aqui? A força de arrasto, ó. A fórmula tá ali, é um somatório que eu vou fazer. Ó. Somatório, né? De ΔFK com K indo de J a N. E N o número de faixa. E eu vou calcular o que? A força de arrasto da posição J. Igual ao ZJ. Do som J. Começa com J e vai até N. Então aí, ó. Primeiro eu tenho aí o caso, ó. A fórmula aí, ó. Primeiro caso da faixa 1. E essa faixa de cima, eu começo de cima para baixo. Né? Não, aqui eu tô fazendo de 1 a 5, não. De 1 a 5 já é todos, né? Eu teria que começar aqui na... Cadê? Começar na faixa 5 primeiro, né? Ah, aqui eu fiz... Aqui só comecei, não. Então na faixa 5, começando na faixa 5, o J é 5, então o K indo de J de 5 a 5. Então eu vou o quê? Só o próprio... A força de arrasto lá da faixa lá de cima é a própria força que está atuando lá em cima. 217,844. Aí quando eu pegar a quarta, né, que é a parte de baixo, eu já vou pegar a contribuição de quê? Da parte de cima com a própria faixa dela. Então eu vou com K, né, J de 4 a 5. Então, somatório de ΔFK, o K ó, vai de 4 a 5, eu tenho ΔF4 mais ΔF5. Então eu estou pegando o quê? Esse aqui, ó, da faixa, né, ó. E estou somando com o daquele aqui para ter esse. Para ter esse aqui, ó. Esse aqui é anterior mais a da própria situação, né? Que é o delta F4, ó. Delta F4 mais o delta F5, né? Aí, ó, deixa eu ver aqui. Então aí, ó, só pegar os valores, ó, 217, 844, ó, com 297, 718. Vai dar o 515, ó. Então a faixa 3, né? Cadê a faixa? Deixa faixa, cadê? Eu não. Quem seria essa faixa aqui, ó? É o anterior mais esse, né? Então 515, ó, que eu já tive aqui, caí. É a série a soma, né? Do delta F3 mais delta F4 mais delta F5. Mas esse aqui já é a soma do delta F5 mais o F4. Então só pegar ele aqui, ó, e mais esse outro, o da própria faixa, 357, 188. Aí tá dando 872, ó. Então esse aqui já tá somando o que? Delta F
Aqui nós estamos em qual faixa? Faixa 3. Então eu já tô, ó, esse aqui já é a soma da 4 com a 5. Para dar 872, né? 872, né? Então dessa faixa aqui 2, ó. Esse aqui já é a soma de quem? Da 3, 4, 5, 872. Somo com a da própria faixa. 410, 401. Dá 1283. Então esse de baixo aqui, ó, é somar o quê? O anterior mais a da própria faixa, né? Com 395 684. Daí, ó, 1678, né? 835. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Aí a fórmula do momento, né? Fórmula do momento ali, ó. Você vem aqui também, tá? Eu dou a fórmula também, mas é um somatório, né? Momento de tombamento, ó. Somatório, né? De K de JN do delta FK, que é a força, né? Daquele trecho, vezes o que? A diferença de cota entre onde está a força que você está analisando, que é o ZK, né? E a cota inferior daquele elemento que você está analisando, do elemento J. Que é, graficamente, né? Graficamente é isso aqui, ó. Esse desenhozinho que eu faço aqui, ó. Porque eu tenho que pegar sempre a parte inferior. Parte inferior. Calcular o momento. Então aqui, ó. Momento em A, da faixa 5, ó. O K vai de 5 a 5. Então eu vou ter delta FK de ZK de H e J. Quem é o J aqui? Ó, MA 5. 5 aqui é J. Então é H e 5. Então lá no início eu só vou ter o que? A contribuição, né, da força F5, a cota média dele aqui, ó, dividido pela faixa inferior. Então eu estou pegando o que? Eu estou pegando essa diferençazinha bem aqui para calcular o momento, ó. Isso aqui vai me dar o momento. Que é o Z5 menos o HI5. Então eu estou calculando o que? Pedaços de momento. E depois eu vou somando, né? Porque aqui nesse caso o momento dali vai ser só aquele, né? Que tá atuando mesmo. E aí, ó, o delta F5, eu já tinha calculado ele aqui, ó. O delta F5 não é FA, ó. Não é FA, é delta F5, 217. Tá vendo? 217. Aí o ZK nós calculamos onde? É o ZJ, mesmo ZJ, ó. O Z, né, da faixa 5 é 108, ó. E o H inferior da faixa 5 é 96. Ó. Então tá aí 108 e 96. Ó. E aí eu calculo esse momento. Momento aí em quilonewton, né? Tá, aí vai estar em quilonewton vezes metro, né? Esse momento aqui. Quilonewton vezes metro. Quilonewton, né, vezes metro. Então, da faixa 4, né, o somatório é de K de J a N, né? Então, aqui, ó, o J aqui é 4, então vai de 4 a 5. Então, eu vou pegar duas parcelas. A parcela do trecho que vem de cima, mais a parcela de momento do próprio trecho, né? Então, ó, delta FK de ZK de H e 4. Então, esse J aqui, ó, da fórmula se mantém. Porque eu estou dizendo, eu estou pegando o quê? O H e 4 é aqui, ó. Eu estou pegando esse momento aqui, ó, dessa faixa, e agora eu estou pegando esse momento, ó, aqui, até chegar nessa faixa aqui, na faixa inferior. Então eu vou pegar o da própria faixa aqui, ó, vezes essa cotazinha aqui, e pegar da faixa lá de cima, vezes essa distância até chegar no ponto onde eu estou analisando, que é sempre a base aqui inferior. Aí você vendo, ó, delta F4 vezes Z4, ó, Z4 é a cota dele aqui, menos o HI4, que é esse aqui, vai ter esse pedacinho bem aqui, ó. E o outro, né, delta F5, Z5, ó, que é a cota lá de cima, menos o que? A cota inferior do 4, né, que vai ser esse tamanho aqui, ó, o H e 4. Então, os momentos que eu analiso, ó, eu analiso o momento aqui, nesse ponto, analiso o momento sempre na parte inferior, e calculo os momentos
das forças que estão acima dele. Até chegar aqui, ó, na parte inferior, aí eu calculo os momentos de todas as forças que estão em cima. Que é esse desenho que eu fiz aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Quando eu chegar o momento aqui embaixo, né? Estão entendendo o que a gente está fazendo? Qual desenho, professor, que você mostrou agora? Esse desenho aqui, ó. Ah, sim. Os momentos. Momento sempre em relação à parte de baixo, inferior do elemento. Então o M4 ali, ó, é o delta F4, ó. Né, que eu vou ter a força F4 aqui, né? Vezes a distância, né, dela, né, da parte ZJ, né, Z4, né, menos a faixa inferior dele. 84,72, ó. E da força F5 até chegar naquela base de novo, né? Que é 108 menos 72. Aí dá esse valor aí de momento. Na faixa 3, aí eu vou pesar de quê? Na faixa 3. Aqui tá a cota da faixa 3, né? Eu vou ter dela própria mais a força, né, da faixa 4 mais a força da faixa 5. Tá vendo aqui, ó? 3, 4 e 5. Sempre a cota, né? A cota que vai estar controlando é a cota inferior do elemento. É constante. Tá vendo? Então, do mesmo procedimento para 3, mesmo procedimento para 2. E aí eu calculo o quê? Esses momentos aqui, ó. Quando eu calculo esses momentos, eu faço esse diagrama aqui, ó. Para que serve esse diagrama? Para dimensionar. O diagrama de momentos serve para dimensionar uma peça, né? Se é um pilar, eu vou calcular o quê? O momento máximo. Aí eu posso fazer o quê? Dimensionar esse pilar aí, ó, como ele está assim, né? Ele está inclinado por essa faixa, né? Aí eu boto, né? Dimensiono ele por trecho. Ou dimensiono a situação mais favorável, né? No momento máximo aqui, ó. Que vai ser esse momento aqui. E arma ele para esse momento e pronto. É uma opção. Ok? Mais uma dúvida aí sobre esse assunto? Então, na verdade, o produto final são os momentos, né, professor? De uma questão desse estilo. É, esse aí você precisa das forças e dos momentos. Essas forças você aplica na sua estrutura. Você fazer análise, né? Quando você for fazer a análise da estrutura, você aplica essas forças de vento para você dimensionar a sua estrutura levando em conta efeito de vento. Mais alguém tem alguma dúvida? E aí? Não tem mais dúvida, a gente encerra. O senhor pode repassar uma questão assim que o senhor já fez também, do outro assunto? Posso? Qual assunto você quer? O gama Z? No cálculo das peças estruturais. Do gama e o Z. Eu vou pegar essa aqui, que já está nessa questão aqui, né? Aqui eu coloco as planilhas, né, para facilitar o entendimento de vocês, né?
Aqui você vai ter um projeto no dia a dia, né? Que você definiu, né? Fez o dimensionamento, fez análise, né? E você quer verificar, né? Pela norma, a norma diz que você tem que verificar se o edifício seu, ele como diz, se ele necessita de fazer análise não linear nele ou não, né? Tá lá na norma dizendo isso, né? Sobre essas questões, né? Que se você vê aqui na norma, cita claramente, né? Que você tem que fazer análise, né? Para se estruturas são nós móveis ou nós fixos. A partir de 4 andares, né, você tem que fazer é obrigatório fazer essa verificação, né? Isso está na norma de concreto armado aqui, ó. Eu acho que aí tem 15. Tipo de análise, né? Aqui, ó. Dispensa de consideração de efeito de segunda ordem. O que é efeito de segunda ordem? É quando você pega uma estrutura que você empurra ela, tem um deslocamento, esse deslocamento faz com que surja outro deslocamento, que a gente chama de efeito de segunda ordem. Isso acontece aqui, quando o prédio é esbelto. Aí a norma diz, ó, na estabilidade global, que trata da estrutura como um todo, o valor representativo do módulo de formação secante, né, pode ser majorado em 10%. Então, se a estrutura for de nós móvel, você vai ter que fazer o quê? Um cálculo rigoroso, análise não linear e tudo mais. Se a estrutura for de nós fixo, né, significa que essa estrutura é robusta, não vai se mover muito, não precisa você levar em consideração, né, esses deslocamentos, né, do efeito de segunda ordem. Né? E aí a norma diz que você tem que verificar o quê? Quais são os parâmetros que trabalham com essa informação? Parâmetro de estabilidade alfa e o coeficiente, né, gama Z. A gente já explicou para vocês, hein, como é que é esse procedimento. Então aí você pega aqui uma estrutura, né, você está projetando e você vai ter que fazer essa análise, né, para ver se você vai reforçar seus pilares, reforçar a viga, né, mudar a laje também, para que ele seja o que? Mais rígido, né, ou dentro da faixa, né, de trabalho. Né. E aí você tem que ter o quê? Todas as informações, né, da sua estrutura. É por isso que eu coloco aqui, ó. Considere condições normais, classe de agressividade ambiental CA22, né? Considere paredes, né, com espessura de 12 centímetros, né? Você vai na norma, né? Você define no seu projeto, né, qual é o tipo de tijolo você vai usar, né? Aí tem hoje, está bem mais detalhada, na nossa época era bem só o básico, né? Hoje já tem mais tipos de informações, né, mais detalhadas. Aqui tem, ó, no início. Telha, né? Revestimento piso, né? Os materiais, né? Alumínio. Tipo de alvenaria. Então eu pego o bloco, ó, concreto, bloco cerâmico. Né? Aqui eu tenho que ter dado informação, né? Que é parede, ó, espessura de 12 centímetros, tijolo maciço. Apoiado na viga, né? Então você vai lá no livro, né? Tijolo maciço, ó. Cadê? Tijolo cerâmico maciço. Espessura 12 centímetros, né? Mais ou menos esse aqui, 11,5. Então aqui tá as informações, né? Revestimento por face. Aí você pega aqui, ó, 2,5, né? Usando o revestimento face médio, né? De 1 centímetro. Então seria 2,5 kN/m². Aqui já está simplificando bastante, né? Porque você, na verdade, teria que calcular, adotar essas informações aqui. Mas aqui está bem mais simples, né? O dia a dia. Então aí tá, né? Qual é o peso específico do tijolo, né? Se você for ver lá, tem essa informação também, ó. Peso específico de tijolo. Ó, tijolo, bloco cerâmico, né? Maciço, bloco cerâmico maciço, ó. 18 kN/m³. Essa informação tá onde? Tá lá na prova, ó. 18 kN/m³.
Essas informações, se alguém não lhe der, você vai ter que adotar, né? E avisar o cliente. Mas o normal é você perguntar qual material que vai ser usado, qual tipo de telha, qual tipo de tijolo, né, que vai ser usado, e aí você já sabe qual é a informação, né, que você vai usar. Dimensões da viga, o projeto arquitetônico, né, e o projeto, por exemplo, o projeto de estruturas, né, que você vai pegar as dimensões das peças, né, para obter os critérios, né, de projeto. Aqui você também tem as cargas, né, dos ambientes. Cada ambiente vai depender de quem vai usar, né? Então, como é salas, né, dormitórios, banheiros, né? Isso aí você vai lá na norma, ó. Também tem, ó, as cargas variáveis. Não, cargas variáveis. Então, para cada tipo de ambiente, ó, residência, banco, balcões, bibliotecas, né? Centro de exposição, cinema, clube, cozinhas, né? Edifícios residenciais, que é o muito usado, né? Tá aí, ó, as cargas, né, acidentais, né, já para cada um dos casos. Né? Então, voltando aqui, ó, aí tem as cargas variáveis, né, para cada ambiente, também o tipo de piso, né, que vai ser usado, a espessura. Essa espessura também você encontra, né, informações dela em catálogos, né, ou você vai e consegue na norma também, né. Aqui essa norma aqui está dando informação do piso. Piso, revestimento de piso, impermeabilização, tabela 4, ó. Tem o tipo de impermeabilização que está sendo feito, né, e a espessura. Revestimento de pisos de edifícios residenciais comerciais, ó, com a espessura aqui 5, 7, está aqui o peso por metro quadrado. Ó. Aqui tem a parte, né, de telha, né, também que é usada, né. Então essa informação voltando aqui, ó, aí vai ter a camada de regularização, também você vai ver lá na norma. Camada de regularização é material, né? A massa, cimento e areia, então você vai ver aqui, ó. Rocha, calcário, ó, argamassa, ó. De regularização é cimento e areia. Tem alguns também que usa cal, né? Mas aqui, ó, geralmente o padrão é 21 e esse aqui o padrão seria 19, né? Você usa dependendo do material, você vai ver qual é a seção que você vai adotar, né? Então aqui voltando, tem mais, né? Questão aqui de piso porcelanato, né? Também tem essa informação lá na norma. Uma parte, né, que você tem que às vezes ter experiência é levar em conta peso de tubulação, fiação, enchimento, né? E aí realmente pela experiência, né? Você definir um peso, né, e distribuir, né, ao longo, né, da área, né, que você está tratando aí. Aí a questão de telhado também vai ter a norma lá, né? As cargas de telhado, ó. Lá você for ver na norma aqui, tem a parte de telhado. Hoje já tem, antigamente a gente tem que ir num livro, né? Tudo de madeira, né? Fazer verificação, né? Mas aqui agora, ó, tá aí a telha, né? Tipo de telha que você vai usar, telhado, ó. Telha com telha cerâmica em geral, tá aí, ó. Peso da superfície horizontal, 0,7. Telha com telha cerâmica, né? Germânica ou colonial, espessura de madeira com inclinação, né? 40%, tá aí o valor. Então essas informações já estão ajudando muito a vocês. Aqui está a parte, né, das cargas, né, de específico material, né, de concreto armado. E for feito em aço já muda muita coisa, né, praticamente quase tudo, né.
E aí nós temos aqui as alturas do pavimento que a gente vai ver, né, no projeto seu, na sua concepção, como é que tem que ficar. Tô achando, aqui você vê os detalhes, né, para fazer essa parte, né. Então aqui, ó, voltando lá para a prova, tem as formações gerais. Com as informações gerais você vai analisar, né? Aqui tem, né, as informações, né? Descrição de cada coisa, né, que está aqui, né? Nessas tabelas, né? A área, né? Carga acidental, carga... Então as variáveis tá aí. Então aqui eu fiz essa planilha para facilitar, né? Calcular o peso, né? Para calcular o parâmetro alfa, né? A fórmula aqui, ó, parâmetro alfa gama z, eu preciso o quê? No gama z o momento, né? No parâmetro alfa eu preciso o quê? O peso próprio, né, de cada um dos elementos, que é esse NK ali, ó. Dividido depois pela rigidez equivalente, né, do pilar, né, que vai estar se movimentando, né? E nós vamos, né, depois pegar o que é H total, ó, para calcular esse parâmetro, né? Então aqui tá a tabela, né? Você vai pegar agora no projeto, né, que você vai estar, projeto aí vai ser representado o projeto estrutural, né? Provavelmente também planta de forma. E aí você vai pegar o que? As informações das vigas, dos pilares, para calcular esse peso. Aí tem a pergunta, não, mas se a pessoa mudou isso aí, você vai ter que recalcular. Cada vez que mudar, vai mudar esse parâmetro. Porque o peso vai mudar. Então você vai adotar uma direção mais favorável, né, do efeito de vento. Isso é importante, né? Você adotar essa direção. Então você vai ver aqui, né, as informações da laje, né, espessura, se tem viga, não tem viga, quais as dimensões das vigas ali, ó. E vai fazer o que? Obter as informações do seu projeto. Então, aqui, continuando, tá aí a tabela. Eu vou lá, né, no projeto, né, estrutural. Pode ser também o arquitetônico também, mas o arquitetônico ele faz um esboço, né, estrutural já é o real. Então aí, ó, a viga 101A, essa viga você tem a notação dela, né, você pega a mesma informação que ela foi notada e a coloca. Tem erros também às vezes, né, no grupo, né, com informações erradas. Então aí, aqui você pode pegar a laje, né, 101 ou 102, 103, né, as espessuras, né, a área, tem contorno aqui com vigas, né, e a estrutura, na verdade, ela trabalha, né, aí com 4, 3, 6, 9 pilares, né, e tem essas vigas aí, né, que aparentemente, né, nenhuma delas está, né, numa dimensão, né, que não é inapropriada, né. Então aqui você pega aqui, ó, viga 1, 101, olha lá no projeto seu, descrição, ó, é 15 por 40. Então você vai lançar 0,15, 0,40. A unidade é em metro. Comprimento é o comprimento, né, da viga, retirando o que? Os vínculos. Que aqui são os pilares. Então esse trecho aqui, ó, 3,75, tá de eixo a eixo. Se tiver dúvida também, você pode pegar e somar, né, até a borda e retirar o pilar, né? É para dar a mesma coisa, ó. Por exemplo, aqui, ó, 3,75 é de eixo a eixo, né? Para ir para essa borda aqui, ó, eu tenho a metade de 25, né? Então 12,5. 12,5. Divide por 100, né? Dá 0,125, né? Então eu acrescento 3,75 mais 0,125, vou para aquela borda. E aqui eu já tenho metade lá, né? Então eu tiro essa aqui, ó, que é 0,25, para ter a largura da viga. E tiro metade daquela lá, né? Que é 25 também. Então 25
2 divide, aqui divide por 100. Né? Aí eu vou retirar aqui, ó. 3,50. 3,50. Então faço isso aí para cada uma das peças, né? Então, as áreas que eu vou precisar, né? É bom eu colocar, como eu botei aqui, ó, a largura, ou seja, L, né? Ou seja, o comprimento. E a largura BW. Por quê? Porque aí depois disso eu já vou conseguir calcular aqui os tijolos, né? Que vai ser essa área aqui vezes a altura, né? Então a gente já facilita, né? Então a área que eu estou calculando é essa aí, né? A área da seção, não é da seção transversal. A área, né? Daquele trecho ali. Então, calculando a área, eu obtenho o que? O volume. Volume, né? É a área vezes o comprimento aqui, ó. Me dá o volume. Tendo o volume, né? O peso específico do concreto, né? Nesse caso, a gente tá mexendo aí com cargos, né? Aí você trabalha, né? Calculando o volume vezes o peso específico, enquanto o peso de cada um desses elementos, né? De viga, né? Primeiro caso aí. Depois os elementos, né? Das paredes, ó. Onde tem parede, onde não tem parede, você tem que levar em conta. Isso aí é bem mais relativo, né? As pessoas cada vez mais, né? Nós podemos ver aqui que as paredes aqui você vai depender também das alturas, né? E você vai precisar dos detalhes. Quanto mais detalhes você tiver, né? Desse projeto aqui está simplificado, né? Mas essas alturas aqui, ó, eu tenho uma viguinha lá em cima. Vamos supor que essa viga, então minha parede, ela só pode ser essa parte de baixo aqui, né? Então eu tenho que pegar o que? A altura, né? Do pavimento, diminuir da altura dessa viga para eu ter a altura, né? Dessa parte de parede de tijolos. A área, essa área aqui já serve, né? E essa altura já é descontando, né? Então a altura aqui é 3,2, ó. E quem é a viga, né? Essa viga que está acima dele aqui, do trem tipo. Do trem tipo seria a própria a viga zero, a altura de 40, ó. Então 3,2, né? 0,40, né? Oh, fiz errado. Dá 3,2, 0,40. 2,80 de altura. Então, 2,80 vezes aquela área, né? Da parte, né? Da largura vezes o comprimento, eu tenho o volume de parede. Ah, mas aqui estou levando em conta, né? O chapiço e tal. Não, você não leva em conta, não. Você deixa, né? O peso específico dela, né? Ela vai estar acima desses outros demais casos, né? O gama ali, ó. Mas, não, mas eu quero mais preciso. Aí você tem que pegar o quê? Tem que pegar aqui, ó. Mais preciso, você tem que pegar a largura, né? Daquele chapisco em bolso, né? Ver o peso específico, né? Geralmente é 21. Ver essa espessurazinha aqui, ó. Aqui tá o tijolo, né? E vai ter o outro emmassamento aqui. Então você pegava essa espessura aqui, ó. Se for iguais, né? A espessura, vamos supor aí, vamos supor 1,5 centímetro, né? E vezes o que? A espessura vezes o que? Vezes o comprimento L, né? Que é o trecho da viga. 3,5. E a altura, que é 2,80 ali, ó. Vamos supor, ó. Aqui 3,5 eu divido por 100, né? Então eu poderia fazer assim também. Mas eu já explicar aqui porque é que não precisa. Na minha época, quando eu fazia isso aqui, eu fazia assim. 3,5 dividido por 100. 0,35, né? Vezes 2,8. O que houve aqui? 0,35. 2,8 vezes. Cadê o 3,5? Pera aí. 3,5. 100. Daqui a espessura. Vezes. Porque eu botei o L ali errado. Essa ali não é L, não.
Aqui é 1,5 dividido por 100, ó. Aqui é 3,5 mesmo. 1,5. 100 dividido para transformar, né, em metros, 0,015, aí 3,5 vezes 2,8 vezes. Aí eu multiplico pelo peso específico, né, da argamassa lá, né, do chapisco em bolso, 21. Como são dois lados, né, 2 vezes, né? Mas aqui, ó, a espessura do tijolo geralmente é 9 centímetros, né? Então 9 centímetros dividido por 100, né? Vezes o que? Vezes a largura dele, né? Do tijolo aí é 9 centímetros mesmo, né? 9 centímetros. Vezes o que? A altura, que é 2,8. Vezes a largura, que é 3,5, né? Aí o peso específico dele aqui é 18, ó. 18 vezes. Aí aqui seria o peso dele. Só que aqui, lá na norma, essa norma aqui, ó, tá facilitando a vida de vocês. Porque ele já diz aqui que o tijolo já tem, aqui já tá a cor do tijolo, ó. Tijolo maciço, cadê? Com a espessura de 1 centímetro, ó. Então ele já tá dando para ti quilonewton metro quadrado. Então aqui você já pode vir direto aqui, ó. Direto aqui na tabela, né? Eu tô fazendo, pegando a área só. Mais estranho. Eu botei 18 ali, né? Mas aqui eu tô botando volume, né? Eu poderia usar essa prova aqui, é qual? 2017. Eu poderia usar a informação aqui, ó, nesse caso aqui, já só para pegar essa área e ver a carga, essa carga aqui, ó, do tijolo cerâmico. Por exemplo, eu pegaria a espessura dele de 12, ó. O valor seria o que? 2,5 kN por metro quadrado vezes a área. Aí já me dá o peso. Porque ele já, esse valor aqui já está levando em conta o que? A espessura do revestimento da face. De 1 centímetro cada face. Então aqui nessa tabela aqui, ó, tá feito brutão. Estou calculando o volume e pegando o peso específico, né, do tijolo. Não precisaria, né? Eu poderia montar a tabela lá, né? Se na prova eu der, como eu dei aqui, ó, na prova, essa informação aqui, ó. Ah, não, mas porque aqui eu falei, né? Eu dei a espessura, mas eu botei o peso do tijolo. Aí eu teria que dar o que? A espessura das paredes de 12 e dar na norma, né? Pegar da norma isso aqui, ó. Essa carga aqui. Cadê ela? 2,5 kN por metro quadrado. Aí se eu fizesse dessa informação aqui, ó, tijolo, né, mais ou menos 12 centímetros, né, com um revestimento de 1 centímetro, 2 kN por metro quadrado, eu veria aqui, ó, nessa tabela minha aqui, eu só colocaria uma tabela bem mais simples, né. Cadê a prova aqui? A tabela bem mais simples, né, só o que? A área não seria gama aqui, seria o Q, né? E não precisaria, né? Deixa eu ver aqui. Sim, mas aí essa área aqui não ia servir também. Que aí eu ia precisar multiplicar o quê? A área do tijolo, ó. Eu ia precisar dessa altura aqui, ó. L vezes H. Eu ia precisar dessa área aqui. Que não é essa aqui. Entendeu? Aí essa informação aqui não ia servir. Porque essa aqui é BW vezes L. Aqui é BW vezes L, né? Aí aqui eu teria o que? TL vezes H. Seria outra área. Aí L vezes H, né? Vezes o Q. Me dá o que? Me daria o peso. Mas você vê aqui que eu fiz o cálculo, né? Aqui deu mais ou menos quanto? Ó? Deu 22,05. Aqui tá dando 21,188. Ó.
usando o peso específico, né, do tijolo, né, já com a informação do volume, né. Quanto mais preciso você pegar a informação, melhor para você, mais preciso vai ser, né, na sua análise, né. Ok? Então aí tá. Desse jeito aí na prova, professor? Pode. Muitas informações? Pode. Eu só estou explicando o que é. Aí você precisa saber como é que faz. Aí, da laje, né? Eu vou precisar do quê? Do peso próprio dela, né? Vai ser a espessura dela, né? Que vai estar lá no projeto, ó. A espessura dela aqui está no projeto, ó. 9 centímetros. A área dela eu vou precisar também, né? Essas áreas eu vou lá no CAD, né? Retiro as áreas das lajes, das vigas, né? E do pilar. E resta aqui a área da laje. Aí eu já tenho aqui, ó, as áreas da laje, né? Eu coleto lá. Eu vou precisar de 3 informações na laje, né? Que vai ter a carga dela, o peso próprio, né? Vai ter o revestimento, né? Que é o piso cerâmico, o piso porcelanato, né? E a camada de regularização, né? Que é a argamassa, né? Que para regularizar o piso, né? Também. Então essas 3 informações aí para calcular a parte de peso próprio, né? Cada um vai ter sua espessura, ó, e cada um vai ter o seu peso específico. Passo para todas as lajes daquele pavimento tipo, né? Encontro o peso, que é o chamado P3 ali, ó. Aí vem a parte de carga acidental que é aplicada também na laje. Então eu preciso da laje e com a carga acidental que já foi definida aqui, ó. Qual é a utilização? Tá aí a carga acidental para cada, né? Na sala 101 vai ser o quê? Dormitório, sala e banheiro. Ah, não, mas se o cara resolver mudar, tu vai ter que fazer recalcular. Vai ter que recalcular. Ou você pega a situação mais desfavorável, né? Que a gente chama de estudo de cenário. Senão teria que calcular. Às vezes você vai trabalhar com a situação mais favorável, você onera muito, né? Aumenta muito o custo, né? Da fabricação da peça, né? Ou do produto. Então a parte carga acidental está aqui, ó. Vezes as cargas, né? E as áreas, né? Eu encontro aqui o peso também. As tubulações, eu pego que como se eu tivesse pesado, né? O peso do fio, né? Dos fios que vão ser colocados lá. Então isso aí, esse valor é um valor estimado. É da experiência na construção civil. Existe catálogos ou existe livro de construção civil que dá a noção mais ou menos de que peso é esse, né? O valor de tubulações, fiações, né? E aí eu estou arbitrando aí esse valor, mas esse valor aí é um dos que você tem que procurar, né? Ter experiência e obter essas informações, né? Do dia a dia. Aqui a parte dos pilares, né? Também calculo o volume dos pilares e obtenho o que? O peso específico. Então, com isso eu faço somatório, né, de todos os pesos daquele pavimento e obtenho o peso aqui, ó. Depois eu vou ver o caso da cobertura, que é a mesma coisa, né? Obtenho as vigas, as paredes, né? As lajes, né? Carga acidental, tubulações, né? E pilar. Somo. E aí, com essas informações, eu vou para a fórmula, né, de cálculo, né? Do gama Z e do alfa. Do alfa, né, que a gente viu lá, é somar os pesos de cada um dos pavimentos. Então, os pavimentos tipo, ó, é 1, 2, 3 e 4, são iguais. Eu estou colocando aí, né, o peso. E o pavimento lá superior deu um pouco maior, né? Lá, e soma o quê? O peso que é que vai ser aquele NK, né? Da minha fórmula, né? Da raiz quadrada do gama, do alfa, né? Ó, alfa é H total, né? Raiz, né? De NK, né? Que é esse somatório aqui, né? Sobre ECS e C, né? Que é a densidade, né? De eu pegando o meu prédio, né? Meu prédio aqui, transformo o que? Num pilarzão, né? Ou seja, equivalente, que tem a mesma rigidez desse prédio, com o mesmo deslocamento, né? Lá do topo
você faz uma análise, né, do pórtico plano ou pórtico espacial, obtém esse deslocamento, maior deslocamento, né, e traga ele para cá, ó, e com a mesma rigidez. E obtém essa rigidez aqui equivalente. Isso aqui, né, vai depender de quantos pórticos vão ter, né? Por isso que tem aqui na fórmula, né, número de pórticos, ó, né? Então, a excentricidade, né, equivalente ao que? É o número de pórticos, né, vezes o que? Essa fórmula aqui, ó. É I, que é o que? A força que está atuando lá em cima, né? Geralmente essa força é força de vento, né? Que é horizontal. Vezes o que? A altura total ao cubo, dividido por 3 vezes, né, o deslocamento que está ocorrendo lá, aquele deslocamento. Então o deslocamento eu coleto ele onde? Essas informações eu dou para você, né? Porque não dá tempo de você fazer essa análise. Então aqui eu já coloco as informações, ó, das forças, né, de vento e dos deslocamentos, né, que tá. Então você vai pegar o que? A força lá de cima, que é que provocou aquele deslocamento, maior deslocamento, ó. E traga essa informação para cá. Né? Tá vendo? Tá aí o deslocamento e a força, ó. Que tá aqui, ó. Vou colar o gama Z, ó. A carga, né? E aqui tá o deslocamento. Calculo, né? Com isso aqui, ó. A força. A força aqui, ó, 3612. Tem que ver as unidades, né? Que quilonewton aqui tem que estar metro, né? Tá trabalhando com metro. Então, aqui, ó. O H total aqui, quanto equivale? 16,3. Então, 16,3, né? É 3 vezes, né? A elevado ao cubo, ó, dividido por 3 vezes nesse deslocamento aqui, ó. 0,01339. E alguma coisa errada. 36,12. O H 16,3 eleva, né? Dividido por 3 vezes, né? Deslocamento. Deslocamento aqui 0,013,339. Então divido, ó, dá 3.894, ó, 114,54. Quantos portos que tem? Aí eu vou lá no meu projeto e olha, ó, na direção que está atuando aqui é a direção da força em Y, ó. Então é em Y. E Y está para cá, ó. Então tem quantos portos aqui? 1, 2, 3 portos. Então o número de portos 3. Então eu vou multiplicar o que? Minha densidade total é 3 vezes essa rigidez aí, ó. Dá 11, né? 682, ó. Tá ele aqui, ó. 823, ó. E esse SS, né? O NK eu já somei aqui, ó. 4.997. Então eu pego isso aqui, ó. Inverto, né? E multiplico por esse valor do NK aqui, ó. 4.797, né? 363. Tiro raiz. Multiplico V pelo H total, que é 16,3. Aí encontro meu parâmetro alvo. 0,33, ó. Ok? 0,33 menor que 0,6 significa que é nó fixo. Então você não precisa estar se preocupando, né, em reforçar sua estrutura. Seu projeto tá correto. Está pronto para ser executado. Ok? Então, o gama Z, a fórmula do gama Z aqui, ó. Lá na norma. E eu vou pegar aqui na prova que é mais rápido. O gama Z. Aqui, ó. Momento total, né?
Tombamento sobre momento resistente. Quem é o momento total aqui, ó? Esse momento é a força, né, que está atuando vezes a cota Z. Similar o momento que nós obtivemos o que para o reticulado, né? Só que aqui eu já tenho o que? As forças só vezes a altura, né? Força aqui vezes a altura, ó. Força vezes a altura. É isso que eu estou fazendo, né? Depois, né, eu somo esses momentos. Porque aí esse aqui me dá uma parcela de momento, aqui outra parcela de momento. Quando eu somo essa parcela de momento, é como se eu tivesse aqui embaixo, né, um grande momento. Então, estou somando isso aí. Então, aí, ó, tá 36,12, né? Vamos ver aqui, ó, na tabela, ó, 36,12 vezes a altura, né? Em relação à base, ó, 36,12 vezes a altura em relação à base, 16,3 metros. Vai me dar um momento 588, ó. Os pesos totais já estão aqui também, ó. Né? Os pesos totais, ó. Estou trazendo os pesos totais aqui. Porque depois eu vou ter que calcular o momento total também, né? Então 588, ó. Aí eu multiplico aqui 49, né? É o momento de tombamento. Ponto 5 vezes a força. Vezes a altura, 12,8. Tá vendo? 663, ó. 6. Aí calculo todos, né? Todos os momentos aqui, ó. Aqui é o momento, ó. 416, esse 65 fez 0,4 e 98. Ah, aqui eu tenho um momento, ó, de tombamento aqui, somando o somatório dos momentos, como eu falei ali, ó. 588, né? 633, né? 688, ó. 756. 859, né? E 20, ó. 416, né? 9. 98, né? 0,80. Me dá o momento de tombamento, né? 2.596, 536. Aqui alguma coisinha que eu fiz errado. O que foi que foi feito aqui? Alguma coisa errada aqui, né? Sumiu alguma coisa aqui. Tomara que eu não tenha apagado alguma coisa, né? Esse aqui é para cobertura. Relações, questão 2, tá ok. Deixa eu aumentar aqui e botar aqui do lado, né? Então soma aqui, ó, daqui 2.596, né? Eu vou precisar do número de pórtico, porque se tá tendo tombamento num pórtico, né? Aqui são quantos pórticos que tem de forças aplicando? São 3 pórticos, então 3 vezes, né? Esses momentos aqui, porque esses 3 momentos aqui, cada pórtico vai fazer o quê? Tentar girar a minha estrutura. Então são 3 vezes o número de pórtico, tá? Aqui, ó, 3 vezes o número de pórtico. 3 vezes, aí me dá o momento de tombamento total das forças que estão atuando ali. Aí, da mesma forma, eu vou precisar de o quê? Trazer os pesos totais que eu já obtive aqui, ó. E vou pegar o quê? Vou calcular o momento, né? Esse momento total D. Quem é esse momento total D aqui? Aí, quem é que vai resistir? Eu tive um momento de tombamento. Então, o meu peso da minha estrutura aqui, ó, como se eu tivesse uma laje, vezes o deslocamento, né? O deslocamento aqui, vezes o peso, vai me dar um momento contrário. Eu tenho a força de vento fazendo isso aqui, ó, que é essa aqui, ó, vezes a altura, né? Vai me dar esse momento para cá. Esse peso aqui, ó, aqui, peso, vezes o deslocamento, vai me dar um momento para cá. Então esse momento está combatendo esse, né? Um está no sentido, né, horário, anti-horário, outro horário. Então um está combatendo o outro. Então o peso da minha estrutura aqui
tenta manter meu prédio estável, vezes o deslocamento. Já a força de vento vezes a altura tenta derrubar o meu edifício. Aí então eu vou multiplicar o quê? O peso vezes o quê? O deslocamento. Para ter o quê? O momento resistente ao tombamento. Então aí tá, 1044, 291, né? 003 é o deslocamento que tá ocorrendo lá. 39, né? Aí dá 13, ó. 983. Então eu faço os cálculos para cada um dos casos, ó. 938, 268, né? Veio o deslocamento daquele pavimento, né? 0015. Não, 01075. Aí dá 10, ó, 8086. Então aqui eu somo, né, os momentos resistentes. 7619, né? 5292, ó. 259, né? O momento recente é 39,57. Então quem é o momento, o gama Z? Aí eu vou na fórmula lá, ó. É 1 dividido por 1 menos o momento total, né? Sobre o momento do tombamento. Então eu já tenho isso aqui, as informações, ó. 39, né? Dividido por quem? Por esse outro aqui, ó. 7.789, né? 788. E eu diminuo 1, né? Desse valor aqui, né? Troco o sinal, né? Embaixo vai dar 0,99 e inverto, né? Aí dá 1,005, ó. Deu menor que 1,1. Então é nós fixos. Então eu não preciso me preocupar, né? A minha estrutura está estável. Significa que meus pilares, né, estão na dimensão razoável que estão segurando a minha estrutura. Geralmente os pilares é o que faz com que a estrutura, né, impeça os deslocamentos. A laje também ajuda, né, para impedir deslocamento também. A laje também ajuda. Ok? Então é isso. Só que aqui, ó, tá faltando um detalhe, né? Deixa eu ver aqui. Eu teria que multiplicar gama F, ó, 1,4. Tá faltando esse detalhe. Porque aqui eu estou pegando só o peso total, mas eu tenho que multiplicar isso aqui 39 vezes 1,4, né? Que é o da fórmula lá. Então tá faltando isso. Pera aí. Então 39. Não, pera aí. É gama F. Gama F M total deu 1,4. 1,4 vezes, né? 39. 57. O correto seria esse aqui, ó. 55 dividido por 7.000, que eu tenho fator de majoração, né? 7.789. 788. Divide, né? Aí aqui é negativo, né? Eu somo com 1 e inverto. Então daria aí um 007, o mais correto. Eu tenho que multiplicar, ó, pelo gama F aqui, ó. Gama F vezes momento total dele. Então você multiplica esse por esse. E aí, ou você multiplica já o gama F aqui, né? Ou multiplica aqui no final e pronto. Né? Aí tem que lembrar que tem o gama F aqui, ó. Gama F vezes M total dele. Tá ok? Tá revisado. Alguma dúvida? Mais conteúdo? A gente fez a revisão geral aqui, né?
E não temos, a gente vai encerrar. Então, vou fazer uma chamada aqui. A gente se encontra agora na prova, né? Porque a próxima aula é a prova. Então, estudem, né? Eu estou disponível ainda via WhatsApp aí para qualquer dúvida ou alguma emergência para tirar alguma dúvida.